paz, família BCE. Estamos aqui de novo para tratar do capítulo 3, que fala da vida de Martinho Lutero, o machado de guerra da Reforma, no livro Os Reformadores Estrondosos, Generais de Deus. Lutero defendia os mesmos ideais de Wycliffe e Hus. Lutero também era contra a venda de indulgências, que foi o principal motivo para fixar na porta da igreja de Wittenberg as suas 95 teses. Lutero nasceu em 10 de novembro de 1483 na Alemanha e aprendeu a recompensa do trabalho árduo com seus pais. A educação de Lutero já o estava preparando para ser um homem de influência. Seu pai tinha outros planos para ele, mas ele escolheu se tornar monge não porque isso fosse seu chamado, mas porque ele acreditava que era a sua única forma de conseguir a salvação. Lutero, influenciado pelos ensinamentos católicos, tinha uma visão equivocada de Deus e logo uma visão também equivocada de salvação. Lutero passaria a estudar a Bíblia para então lecionar. Então, ele começa a estudar o livro de Salmos e a trilhar o caminho da revelação que o libertaria. Muito perturbado por pensamentos e sentimentos que traziam confusão para a vida de Lutero, muitos questionamentos, quando ele estuda o Salmo 22, abriu uma pequena fresta na porta que começou a deixar a luz entrar. O Salmo 22 falava assim: meu Deus, por que me abandonaste? Por que está tão longe de salvar-me, tão longe dos meus gritos de angústia? Meu Deus, eu clamo de dia, mas não responde, clamo de noite e não recebo alívio. Lutero ficou impressionado com o que leu, e ele viu que Jesus sentia-se abandonado e alienado por Deus, assim como ele se sentia. A imagem que Lutero tinha de um Jesus sem misericórdia, sentado sobre a humanidade e condenando ao inferno, estava sendo transformada. Mas foi quando estudou as epístolas paulinas que ele começou a entender o verdadeiro significado da retidão e justiça de Deus. Quando leu Romanos 5:1, que os justos eram justificados pela fé, e ele procura o significado da palavra justificação, ele vê que o significado de justiça era definido como cumprimento rígido da lei, uma sentença pronunciada, como ele sempre havia pensado. Parecia que o homem estava condenado, mas com a definição grega de justificação que o libertou. Justificação era diferente de justiça. Justificação fala de um processo que ocorre quando a sentença é suspensa e o processo pelo qual o homem pode ser recuperado e regenerado. Agora Lutero entendia, Deus não buscava condenar, e sim recuperar. A nova revelação de Lutero sobre a Bíblia resolveu todas as preocupações que ele tinha sobre demônios, que haviam sido incutidas nele desde a infância. Lutero começou a enxergar a revelação e a verdade da redenção e imediatamente percebeu o erro da Igreja Católica. A Bíblia era a autoridade definitiva e não o Papa. Ameaçado de excomunhão, ele sabia que nada podia afastá-lo do amor de Deus. Revoltado com a exploração da ignorância popular, Lutero escreve 95 teses contra a venda de indulgências e afixa na porta da igreja de Wittenberg. As 95 teses contra a venda de indulgências no dia 31 de outubro de 1517. O Papa ordena uma retratação de Lutero, que, sob a proteção do príncipe Frederico da Saxônia, recusa o pedido de retratação. Lutero tomou uma posição. Ele sabia o que a palavra lutava. Por essa verdade, essa força espiritual, veio conhecer verdadeiramente a Bíblia.
esse tipo de força não é apenas um dom de Deus. Precisa ser desenvolvido, exercitado, assim como alguém desenvolve e exercita a fé. Ao fazer isso, pouco a pouco nós vamos nos fortalecendo espiritualmente. O exercício espiritual mantém o nosso espírito forte, o nosso equipamento espiritual funcionando, nos permitindo discernir entre verdadeiro e o falso. Lutero ataca a lei católica romana, que só permitia que o Papa interpretasse a Bíblia. Lutero declara com ousadia que ninguém podia ser salvo sem fé. Os escritos de Lutero soaram como um toque de trombeta aos ouvidos de Roma. Lutero atraiu a hostilidade do rei Henrique VIII da Inglaterra. No ano de 1521, Lutero foi convocado para responder pelos seus escritos. Ele apresentava suas ideias e tudo o que ele acreditava. E a igreja rejeitou tudo que Lutero ensinou. Lutero, então, é excomungado da igreja. O Edito de Worms é a decisão que o Papa e seus associados esperavam. Considerar Martinho Lutero um herege. Só que Lutero era um reformador. Portanto, realizou uma reforma. Retomou o púlpito e pregava todos os dias. Reestruturou a adoração, escreveu hinos, a missa foi reelaborada, a pregação do evangelho substituiu a velha rotina monótona. Lutero tornou-se responsável pelas freiras que fugiram dos conventos, e em 10 de junho ele escreveu: os presentes de Deus devem ser tomados depressa. E em 13 de junho de 1525, casou-se com Catherine von Bora. Tiveram 6 filhos, dos quais 2 morreram. Ele escreve, em 1527, um ano de grandes testes e provações para Lutero, o hino Castelo Forte. Sua vida influenciou o mundo inteiro. O luteranismo foi levado à Escandinávia e se prolifera nos Estados Unidos até hoje. Até os católicos devem muito de suas reformas a Lutero. Em 18 de fevereiro de 1546, Lutero fechou os olhos e deixou a terra para estar com o Senhor. Seu corpo repousa aos pés do púlpito da igreja de Wittenberg, onde ele pregara as 95 teses. As portas de madeira originais foram queimadas na Guerra dos 7 Anos. Em 1812, portas de bronze foram erguidas em seu lugar com as 95 teses de Lutero fundidas nela. O autor encerra o capítulo com a visão de Lutero para a igreja que permanece viva. Edifique a sua força espiritual, conheça a palavra e mantenha a verdade plantada firmemente em seu coração, para que você possa dar frutos em sua nação, manter os céus abertos e trazer uma reforma ao século XXI. Assim o autor encerra o capítulo 3 do livro Reformadores Estrondosos, Generais de Deus. Graça e paz.